finalmente estreou Off Campus e eu estou obcecada. Oi, gente, eu sou a Lorena e esse é o Lore em Cena. E hoje vamos falar da maior de todas, a maior adaptação de todas, Off Campus, que estreou essa semana na Prime Video. E vamos começar com eu amei a série, tá? Eu amei os personagens, amei o desenvolvimento que deu pra eles. Um dos pontos que eu adorei foi o desenvolvimento do Garrett. Eu sinto que aqui a gente tem uma profundidade maior sobre o trauma dele com o pai, a raiva dele que ele sente do pai e das coisas que ele viveu na infância, que no livro a gente tem essa abordagem, né? A gente sabe desde o primeiro momento, desde o primeiro ponto de vista do Garrett, que ele tinha uma relação complicada com o pai dele, e aqui a gente também tem isso. Mas uma coisa que eu adoro no Garrett é que ele é o Garrett dos livros, que ele é essa pessoa que é mais pra cima, ele é mais alegre, mais leve, e eu sinto que na série eles trouxeram um Garrett um pouco mais pesado, um pouco mais afetado por tudo o que ele viveu com o pai. Então ele fica mais angustiado ao longo dos episódios, você vai vendo a angústia dele vai crescendo. E eu vejo isso como um ponto positivo, porque traz uma camada a mais do Garrett para com o pai dele, mas eu acho que eu senti falta também da alegria, da boca suja desse homem, porque ele tem uma boca suja, gente, e no livro, e aqui na série ele não é exatamente assim. Tá ali a essência do Garrett, tá ali o Garrett, eu olho pro Belmont Cameli e eu vejo exatamente o Garrett, mas eu senti um pouco de falta disso. Não, nada que atrapalhasse minha experiência, tá? Nada dessa série, que tem bastante mudanças em relação ao livro, me incomodou, tá? Pelo menos não me incomodou muito. Alguns pontos aqui que eu vou falar daqui a pouco que eu acho que, como fã mesmo do livro, eu gostaria de ter visto do jeito que tá lá, mas nada muito, uma mudança muito significativa. A Hannah. Gente, eu amo a Hannah. Ela é, assim, uma das minhas personagens favoritas. Eu amo o Garrett, tá? Mas ela é das minhas personagens favoritas. E ali é a Hannah. É a Hannah com os traumas dela, com a força que ela tem. Então, não me decepcionou em nada essa personagem. Hannah e Garrett, gente, a Hannah e o Garrett, pra mim, ali são perfeitos. São Hannah e Garrett do livro balançou e eles estão ali, e eles são um casal perfeito. E uma mudança, uma das mudanças aí, é que o Garrett, ele respeita demais a Hannah. No livro, ele já respeitava a Hannah demais, só que aqui a gente tem, assim, gente, zero toxicidade, o que explica as mudanças que aconteceram lá pro final ali da temporada. E, nossa, o Garrett é perfeito, eles são um casal perfeito, mas também senti falta ali de um pouquinho mais de desenvolvimento do casal, mesmo que no livro a gente passa assim umas 2 semanas e eles namoram. É bem rápido, assim. Ela dá aula pra ele umas 2 semanas e logo eles estão namorando. Então, na série é justificável também eles namorarem um pouco mais rápido, porque é assim que acontece no livro. Mas uma coisa que eu vi o pessoal reclamando, entre aspas, foi que não teve muito desenvolvimento do casal antes deles começarem a namorar. Eu não concordo, eu acho que é assim que o livro, que acontece no livro, e não fica muito diferente na série. Mesmo que não seria ruim ter mais os dois, né? Mais cenas dos dois compartilhando as inseguranças, compartilhando as coisas. E eu acho que isso sim faltou ali antes do começo do relacionamento deles. Porque no livro, antes mesmo deles começarem a namorar, eles já compartilhavam as coisas que eles sentiam, alguns dos traumas deles. A Hannah, por exemplo, né? A gente sabe aí a icônica cena dela compartilhando o maior trauma da vida dela, mas não tenho o que reclamar da série em relação a isso. O Logan, aqui a gente... Gente, o John Logan, né? O John Logan, mas vamos lá.
o Logan é que ele ganha mais profundidade do que ele tem no primeiro livro. E que eu acho, assim, excelente, tá? Excelente. E porque, assim, eu amo esse homem de um jeito, vocês não têm noção. E aqui a gente vê um pouco mais de como é a vida dele. E a gente entende as coisas que ele faz e por que ele faz. E isso eu achei sensacional. Deram mais espaço ali pra ele, pra gente poder entender mais como que é a vida dele, como que é a relação dele com a mãe. E ele é tão atencioso, gente. Ele é o amigo. E assim, né, a gente tem aí o plot realmente do Logan tendo um crush, tendo uma paixãozinha pela Hannah. Mas, né, é isso. É o que acontece no livro. Acho que a única coisa que eu não me importaria de ser mudada era essa paixão que ele tem na Hannah. Mas tudo bem, adorei o Logan. Tem uma cena específica que eu amo, que é quando a Hannah tá na festa, a Hannah e o Garrett estão na festa de Halloween, e o Garrett fala pra ele que a Hannah não bebe em festas. E aí ele fala, ele fica procurando alguma bebida e tudo mais, aí ele fala, dá isso aqui. Aí ele pega acho que é uma cerveja lacrada, sabe? Ele fala, toma isso aqui, vai ser mais seguro. E, gente, sabe, o homem entendeu. O homem entendeu, sabe? Ai, não tem como não amar o Logan, o John Logan, só isso que eu tenho a dizer pra vocês. E aqui nessa primeira temporada a gente tem um desenvolvimento muito grande do Jim e a Allie. É assim, a gente esperava migalhas, a gente recebeu ouro, ouro. Como que pode um casal ter tanta química quanto esses dois? Cara, não é possível, não é possível. E uma coisa que me incomodava nos livros era que nos dois primeiros livros, antes do livro deles dois, a gente não tinha nenhuma interação do Jim com a Allie, nenhuma conversa, absolutamente nada dos dois. Tanto que, na minha cabeça, quando eu tava lendo o livro O Erro, o livro 2, é que ele teria alguma coisa com a Sabrina, porque eles ficavam ali se implicando e tudo mais. E eu não podia imaginar que ele acabaria com a Allie. E aqui a gente já tem muitas interações deles, interações, mais que interações, tá, gente? Ali eles serviram. E aquela cena dele dançando J-Lo com ela. Ai, gente, ela vestida de J-Lo, com aquele vestido belíssimo. Ai, não dá. Aqueles dois roubaram a cena ali, sabe? Não sei explicar. Ali é química pura. E eu tô doida pra assistir a temporada deles. Agora, como nem tudo são flores, alguns pontos me incomodaram. Não necessariamente são ruins, mas, assim, como fã, eu queria que fosse um pouco diferente. A primeira delas é Jules. Eu não gosto de Jules. Não sei, a personagem pra mim não colou. Se tivesse lá e não tivesse, não faria diferença, não fez diferença, não tava agregando nada na trama. A gente tem ali um pedaço do Logan e de Jules falando ali com a mãe dos dois, mas enfim, a gente provavelmente vai aprofundar isso na próxima temporada, mas porque assim, a gente teve uma mudança em relação à história do Logan, porque quem tinha problema com abuso de substâncias era o pai dele e não a mãe. Aqui a gente tem a mãe dele que não aparece fisicamente, mas é mencionada, tem ligação. Eles visitam ela na clínica de reabilitação, então a gente já entende aí que o papel aí foi trocado. E, assim, a única cena que Jules teve ali alguma profundidade, alguma importância foi nessa com o Logan. Mas, sinceramente, não me interessa muito por Jules. E, por mim, ela poderia sair da série que não faria muita diferença. O segundo ponto que me incomodou um pouco foi a cena da Hannah contando pro Garrett sobre o abuso. A gente sabe aí dessa cena icônica do livro. E me incomodou um pouco porque eu entendo que ela não queira que isso pese para outra pessoa quando ela tá contando, já que ela diz que fez terapia e tudo mais, então ela superou essa parte dela. Mas na série é tão mais corrido, sabe? Não tem um peso
por assim dizer, que no livro ela chora e tudo mais, aí tem aquela coisa, eu tô quebrada, e a gente se emociona. E na série eu não senti isso, pode ser coisa minha, pode ter sido só eu, mas eu não senti que teve essa carga. Não necessariamente ela precisava chorar, se debulhar em lágrimas, mas acredito que deveria ter um peso maior, uma conversa um pouco mais atenciosa, e não foi isso que aconteceu, e isso me incomodou um pouco. E no mesmo ali, linkando com a confissão que ela faz, uma coisa que me incomodou um pouco também foi a primeira vez deles, porque a gente sabe que depois que ela pede pra ele dormir com ela e tudo mais, e ela confessa que foi abusada e essas coisas, eles têm lá aquele momento que todo mundo conhece, que é o momento mais famoso do livro, mas a gente é reduzido a só esse momento, tá? Esse momento quando o Garrett e a Hannah estão lá no quarto e ela não consegue chegar lá e ele fala, então você se mostra pra mim. E é isso. A gente tem essa cena perfeita, perfeita, ok? E depois a gente não tem mais cenas até, de fato, eles terem a primeira vez deles. E eu queria que tivesse mais, mesmo que não fosse explícito, não precisava ser explícito. Eu acho que eu só precisava desse contato a mais ali, sabe? Porque depois que isso acontece, ela dá justificativa disso porque ela quer ficar com o Justin. E depois que eles vão lá e a cena do quarto acontece, tem o Shakespeare bêbado, que, assim, gente, o Shakespeare bêbado, eu me senti naquele lugar. Era uma vibe tão boa, tão boa. Eu queria estar vivendo ali. Na hora que eu tava vendo a cena, eu queria morar no Shakespeare bêbado, de verdade. Foi muito, muito, muito deliciosa essa cena. Mas voltando aqui. Aí ele tem sentimentos pela Hannah, claramente. E ele quer se confessar, né? Ele vai no Shakespeare bêbado pra exatamente isso. Mas o Justin tá lá também. E acontece assim, as coisas lá do Shakespeare bêbado, muito legais, inclusive. E ele acaba não contando nada e a Hannah, tá, beleza. E começa a conversar com o Justin e percebe, olha, não é você que eu quero, o Justin é o Garrett. E ela vai lá e começa a cantar pro Garrett que tá treinando na pista de gelo, que tá lá treinando. Ela vai lá no microfone e começa a cantar pra ele. Aí eles começam a namorar. Então, depois disso, que eles têm a primeira vez, entende? Então não é antes deles começarem a de fato namorar. E não é que é ruim, mas não desgostei. Mas não significa que eu quisesse que fosse diferente. Eu queria que fosse assim, seguindo mais o livro, sabe? E uma das grandes mudanças, uma mudança que eu adorei particularmente, foi a do beijo, do primeiro beijo deles. Uma coisa, um ponto, é que eu queria que fosse no quarto. Não sei porquê, gente, não sei, mas enfim, não faz muita diferença. É bom que eles saíram daquele ambiente de só o quarto, porque no livro a gente só tem isso, né? O quarto, ou é a pista de hóquei, ou a, sei lá, a sala de aula. Aqui a gente tem vários ambientes e a gente consegue ver eles interagindo nesses lugares. E é uma coisa maravilhosa. Mas o primeiro beijo deles acontece na academia, aquela cena do trailer, na academia, que ele fala, você cora toda vez que eu chego perto de você e blá blá blá. Ela fala, não é isso, que não sei o quê. Mas a gente tem que treinar. Aí vai lá, ela beija ele e depois o Logan aparece na academia e fala a icônica frase, né? É assim que vocês estudam. Aí e dá um beijo no Logan, um beijo muito sem graça, inclusive. Mas eu acho que é pra ter esse contraste, sabe? Da química que ela tinha com o Garrett e de zero com o Logan. Mas aí, né, já fez o coitado ficar mais apaixonado ainda, né? Mas eu acho que faz muito sentido essa troca do Jim pelo Logan, porque vai dar uma justificativa maior pela paixão que o Logan tem. E detalhe que o Logan já conhecia, já tinha esse conhecimento sobre a Hannah. Ele já reparava nela. Então, esse crush não viria do nada, né? No final, eu amei a série demais, demais. Eu tô obcecada por ela. Eu vou assistir tudo de novo
muito em breve, mas eu sinto que se eu não tivesse lido o livro, talvez eu aproveitaria muito mais do que lendo o livro. Então, acredito que quem não leu, com certeza se apaixonou por todos os personagens e com certeza tá obcecado, mas eu sinto que eu sempre queria ficar comparando o livro com a série. E é uma adaptação, gente, então as coisas vão mudar naturalmente. Eu não sou resistente a essas mudanças, não, eu não tenho problema com o elenco, não tenho problema com as mudanças que eles colocam, porque nem tudo que funciona no livro funciona na televisão, né, gente, no audiovisual. Então, eu sou muito a favor de mudanças e eu acho que foram mudanças muito boas, assim, muito necessárias, principalmente para desenvolvimento de personagem. Mas uma mudança que eu acho que eu era resistente, eu acho que todo mundo era resistente em relação a ela. E eu entendo porque aconteceu essa mudança, tá? Eu entendo 100%, mas eu como fã queria muito ver. Mas a gente entende, eles explicam ali até na série do porquê que aquilo ali não aconteceu. Que foi a, a cena do vestiário. Ela não aconteceu do jeito que a gente queria, na verdade. Que ela acontece, tá? E é uma cena bem um pouco explícita, inclusive. Também até um susto quando, quando aquele monte de pênis apareceu. Mas nessa cena, o Garrett, ele tá de terno, não tá no chuveiro. E os meninos são todos pelados, o Jim aparece pelado lá também. E ele faz questão de se mostrar. E igual no livro. Mas o Garrett não tá tomando banho. E ela pergunta se ele baixou uma lei no campus. E ele fala que não, que nunca faria isso. E que ela poderia sair com quem ela quisesse. E a gente fica assim, ué. Mas eu entendo, porque nessa série a gente vê um Garrett muito mais saudável, o que distancia muito ele do pai. E o que faz com que o medo dele de ser igual ao Phil Graham seja até infundado, porque ele é tão saudável, o homem é tão saudável, que assim, nada a ver com o pai dele, pelo amor de Deus, nada a ver. Então, tudo dele com a Hannah é muito mais no diálogo, na compreensão. Tem uma cena muito bonita que ele tá muito nervoso, porque o pai dele tá no jogo e ele tá perdendo, ele tá sendo bem ruim com os amigos e ele tenta ligar pra ela, não consegue, porque ela tá passando pro momento dela também, um momento pesado pra ela. E ela resolve ir pra lá pro jogo antes de atender ele e tudo mais. E ele tá lá e ele pergunta, nossa, ele preocupado, ele super preocupado, onde você tava? Ela falou assim, tava passando por umas coisas e tudo mais. Mas devia ter respondido, não. E ele falou assim, da próxima só me manda uma mensagem, fiquei preocupado. E isso diz muito de como é o caráter, de como é o Garrett, sabe? E por isso faz muito sentido ele não ter baixado essa lei no campus no final da temporada, porque não é isso que condiz com uma pessoa que está num relacionamento saudável. Então eu entendo a mudança no final das contas. Mas como fã, obviamente, a gente queria que a cena fosse assim, igual, né? Porque ela é icônica, ela é super engraçada e eu amo essa cena. E é isso, eu não comentei sobre todas as diferenças que tem do livro e da série, porque eu vou fazer um vídeo específico pra isso. Mas, no final das contas, é isso e eu amei. Se faltou alguma coisa, comentem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai me ajudar muito. Obrigada e até o próximo vídeo.